sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa feito com o barbante natural Euro Roma por Marcelo Nunes. Aqui eu escolhi a numeração 6, então a agulha que eu vou usar é a que está indicada no rótulo, a 3,5, e também vou precisar de agulha de tapeçaria e tesoura para arremates. Um novelo desse é o suficiente para a gente fazer essa nossa peça, e essa peça, ela fica lindíssima. Você pode escolher também uma numeração menor para poder fazer a sua peça. Aqui eu escolhi a numeração 6, então ficou uma peça bem robusta, ficou uma peça bem bonita e com bastante presença. Para você que quiser fazer maior também, aqui nós fazemos 3 quadrados como esse, 3 squares, e depois nós trabalhamos pela volta dessa peça. Então, se você quiser fazer maior, é só aumentar a quantidade de quadrados e depois trabalhar ali pela volta da sua peça. A medida dessa peça aqui, ela ficou com 1 metro de comprimento por 40 centímetros de largura. Então, é uma peça muito gostosa de ser feita, os pontos rendem bastante. E eu preparei essa videoaula com muito carinho para você. Gostaria de pedir para você curtir, deixar seu joinha, comentar aqui no vídeo para a gente saber que você está gostando e trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Vamos para a aula? Para iniciarmos aqui, nós vamos fazer o nosso anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos subir aqui 3 correntes. E vamos trabalhar mais 4 pontos altos aqui dentro. Aliás, 3, para totalizar 4 com aqui a nossa alça de 3 correntinhas, ok? Com esse nosso ponto, conta como um ponto. Então, temos aqui 4 pontos altos, ok? Trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e dentro desse anel mágico, trabalho mais 4 pontos altos. Então, aqui já tenho 2, 3 e 4. Trabalho 3 correntes novamente e vou trabalhar outro bloquinho de 4 pontos altos. Então, nesse anel mágico, nós teremos aqui 4 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 3 correntes cada. Cheguei aqui ao final da carreira, então, tenho os meus 4 bloquinhos, trabalho 3 correntes de separação, como a gente estava fazendo, posso puxar para fechar o meu anel mágico, e aqui, dentro da nossa terceira corrente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Ele vai ficar desta forma aqui. Então, agora, eu vou trabalhar caminhando até chegar aqui nesse espaço de 3 correntes. Pego ali a minha alcinha de trás do ponto e vou caminhando com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espaço. Chegando ali, eu faço um ponto baixíssimo e subo aqui 3 correntes. Feito isso, eu laço o meu fio e trabalho aqui dentro 4 pontos altos dentro desse meu espaço. Então, as 3 correntes que eu subi já contam como um ponto, então, eu faço mais 3, ok? 3 correntes e mais 4 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, trabalho aqui mais 4 pontos altos dentro desse meu espaço de 3 correntes aqui, ok? Faço 2 correntes e dentro de cada espaço de 3 correntes que a gente tem aqui, nós vamos repetir esses pontos aqui. Então, faremos um leque de 4 aqui, outro aqui e outro aqui. Só trabalhar dessa forma, separando cada um por 2 correntes, e a gente vai ficar desta forma. Então, ele fica desta forma aqui. Aqui o processo que eu fiz aqui no primeiro, eu trabalhei assim nos demais. Então, a base desse nosso vídeo aqui é tudo que eu fizer em um lado, eu vou repetir por toda a minha carreira.
Feito isso, então, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui nessa nossa terceira corrente, ok? Fecho com ponto baixíssimo e aí vou subir 3 correntes. Laço meu fio e em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui, desses 4, eu vou colocar um ponto alto. As 3 correntes que a gente subiu já contam como um ponto alto, então eu coloco um ponto alto aqui em cima dos próximos 3, totalizando 4 pontos altos, ok? Agora, aqui eu vou trabalhar nessa minha peça, aqui dentro desse espaço, um total de 2 correntes. Vou fazer ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando aqui um Vzinho dentro desse meu espaço. 2 correntes. E nos próximos 4 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto. 1, 2, 3 e 4, ok? 2 correntes, e nesse meu próximo leque, eu repito exatamente o que eu fiz aqui. 2 correntes, repito o que eu fiz aqui, se você tiver dúvida, é só olhar como foi que você fez aqui. Depois de terminar essa parte, você vai fazer as 2 correntes de separação, vai repetir aqui a mesma coisa que foi feito aqui, até o final da sua carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, você vai observar que tudo que eu fiz nesse primeiro bloco, eu fiz nos demais, e é dessa forma que você vai fazer também. Feito isso, para finalizar a carreira, eu trabalho aqui 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Fechei com ponto baixíssimo, agora nós vamos começar a nossa próxima carreira. Então, para começar a próxima carreira, nós vamos aqui fazer um bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, nós vamos subir apenas 2 correntes, laço meu fio e venho nesse ponto que eu tenho aqui, no próximo ponto. Trago meu fio, laço, tiro apenas 2 voltas e deixo na agulha. Laço meu fio novamente, insiro ali e tiro apenas a metade do ponto. Laço meu fio, insiro a minha agulha no próximo ponto, trago apenas a metade do fio. Aí, você vai observar aqui que nós temos 4 pontos altos aqui para serem fechados juntos. Então, a gente vai fechar esses 4 pontos, vamos trabalhar aqui 4 correntes. Então, essa que a gente fecha já conta como uma, 2, 3, 4. Laço meu fio e vou aqui dentro desse meu primeiro ponto do V. Trabalho ponto alto. Dentro desse espaço aqui, trabalho mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3, ok? Totalizando 4 pontos altos. Faço 3 correntes e trabalho aqui mais 3 pontos altos dentro desse espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. 1, 2, 3 e 4 pontos altos, ok? Trabalho agora aqui 4 correntes. E aqui, em cima desse meu ponto, desses meus 4 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, é exatamente como a gente fez aqui. Laçamos o fio e fazemos só a metade do ponto. Laçamos o fio, fazemos somente a metade do ponto nesses 4 pontos que a gente tem aqui, tá? Então, a gente vai trabalhando assim. Quando chegar os 4 pontos altos incompletos, a gente laça e passa tudo. E fazemos aqui 4 correntes. Para ir para o próximo espaço e fazer a mesma coisa. Então, se você observar, olha só, aqui a gente tem um bloquinho, certo?
Desse outro lado, aqui, a gente vai repetir o que nós fizemos aqui. É bem simples, então, se você tiver dúvida, é só você olhar como você fez aqui para fazer nessa parte. Vou fazer aqui mais um com você. Então, aqui chegou a hora de fazermos os 4 pontos altos fechados juntos. Laço o fio e trabalho aqui. 1, 2, 3 e 4. Laço, passo tudo, faço as 4 correntes. E vou aqui para cima desse ponto, aqui dentro 3 pontos altos, repetir essa parte aqui. Então, você vai trabalhar por toda a sua carreira dessa forma. O que nós fizemos aqui nesse espaço, nós vamos fazer nesse e nesse também. Cheguei aqui ao final da carreira, então, você vai observar que o que eu fiz nesse primeiro motivo, eu fiz em todos os outros. Sem segredo nenhum. E agora, nós vamos trabalhar fazendo a nossa próxima carreira. Então, para fechar a carreira, nós precisamos fazer aqui as 4 correntes, fechamos com ponto baixíssimo aqui nesse espaço, ok? Agora, nós vamos trabalhar aqui, a gente precisa trabalhar nossos pontos altos novamente. Então, aqui, ao invés de caminharmos até chegar aqui nessas correntes, nós podemos fazer da seguinte forma. Faça apenas uma corrente, aliás, 2, laço o fio, insere a agulha lá no ponto, traz o fio e fecha tudo de uma vez. Se você observar que a gente tem meio ponto alto e 2 correntes, totalizam 4 correntes. Trabalho agora 1, 2, 3, 4 correntes, laço meu fio e dentro desse mesmo espaço aqui, entre as 2 correntes e o meio ponto alto, eu vou inserir a minha agulha e fazer um ponto alto, que é para ficar aqui como se fosse um Vzinho nessa nossa peça, tá? Agora, eu trabalho aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou lá em cima aqui dos meus 4 pontos altos e faço um ponto alto para cada ponto. Então, agora, trabalho o meu ponto alto normal. Um ponto alto para cada ponto aqui da minha carreira. Faço 2 correntes. Laço o meu fio e dentro desse meu espaço aqui de 3 correntes, eu trabalho um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Trabalho 2 correntes e dentro desse meu próximo bloco aqui de 4 pontos altos, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, aqui já tenho 3 e o 4º ponto, ok? Olha só o que nós fizemos aqui nesse espaço. Os 4 pontos altos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, a gente vai passar para esse próximo espaço aqui para fazer o que nós fizemos aqui. Então, trabalho aqui as minhas 4 correntes. Vou aqui, dentro desse meu espaço, trabalho ponto alto, uma corrente e ponto alto aqui no mesmo lugar, formando assim um Vzinho. Trabalho 4 correntes, vou lá em cima do meu primeiro ponto alto aqui dos 4, vou repetir a mesma coisa. Os 4 pontos altos, um sobre cada um, as 2 correntes e o Vzinho aqui dentro. Então, exatamente como eu fiz nesta parte, eu vou fazer em todos os Vzinhos. E assim como eu fiz aqui, eu vou trabalhar nesses pontos do meio.
Então, não tem segredo, basta você olhar como você fez nessa parte e ir repetindo aqui. Cheguei aqui ao final da carreira, então, você vai observar que nos 4 cantos eu trabalhei igual, exatamente como eu havia trabalhado aqui, e sempre intercalando de 4 correntes e o nosso Vzinho. Para finalizar a carreira, nós precisamos fazer aqui as 4 correntes e fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha, ok? Agora, vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vamos laçar aqui o nosso fio. E dentro desse espaço de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Laço o meu fio, dentro do meu último ponto aqui, trabalho outro ponto alto. Então, você vai observar que eu vou ficar aqui com um total de 4 pontos altos. Trabalho as minhas 4 correntes. E aqui nesse espaço que eu tenho aqui, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui, os 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu laço o meu fio, insiro a agulha no primeiro, tiro metade do ponto. Laço, insiro a agulha no próximo, tiro outra metade. E assim eu vou fazendo até finalizar aqui os 4 pontos, ok? Laço o meu fio, passo tudo, trabalho 4 correntes. E agora, aqui nesse espaço, eu vou trabalhar aqui um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui eu fiz 3 correntes, eu vou voltar, porque senão vai fazer falta. Agora, eu tenho as 4. Trabalho aqui ponto alto. Aqui dentro desse meu V, trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Trabalho 3 correntes. Laço o meu fio. Dentro desse espaço que eu tenho aqui, trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E um ponto alto em cima do ponto alto. Olha só, tá vendo? Trabalho aqui as minhas 4 correntes, laço o meu fio e nesse espaço que eu tenho aqui, eu vou fazer esse bloquinho de novo, de 4 pontos altos fechados juntos. Então, laço o meu fio e vou lá para o primeiro ponto, para o segundo, lembrando que eu estou deixando todos na agulha, para o terceiro e aqui para o quarto ponto. Laço, passo tudo, faço 4 correntes. Vou lá dentro aqui dos meus 2 pontos que eu tenho aqui. Em cima do primeiro, eu trabalho um ponto alto. Dentro aqui dessa corrente, desse espaço, eu trabalho mais 2. E em cima do ponto aqui, eu trabalho um ponto. Vai ficar aqui um total de 4 pontos, exatamente como tinha aqui. Então, tudo que a gente fizemos nessa parte aqui, a gente vai fazer em todos os outros 3 cantos. E no intervalo onde a gente tem esse bloquinho, a gente vai repetir isso aqui, sempre separado por 4 correntes. Se você notar, aqui nós fizemos um motivo, aqui nós já estamos fazendo outro. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, trabalhei desta forma aqui por toda a minha carreira, exatamente como a gente fez nessa parte, olha só. Aqui foi onde a gente iniciou, trabalhamos dessa forma, e aí, aqui, quando a gente chegava no V, trabalhamos também os 4 pontos altos e fomos repetindo ali por toda a carreira. Feito isso, eu vou trabalhar aqui as minhas 4 correntes e fechar com ponto baixíssimo em cima aqui da terceira corrente. Vou trabalhar 4 correntes, que 3 equivalem a um ponto alto e uma corrente de espaço. Laço o meu fio, venho no mesmo ponto e trabalho um ponto alto, formando aqui um Vzinho. Vou do meu próximo ponto,
insiro a minha agulha, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Formei aqui o meu segundo Vzinho. Então, aqui eu tenho o primeiro e aqui o segundo. Vou no próximo ponto, trabalho novamente, ponto alto, uma corrente e ponto alto no mesmo lugar. Formei aqui o meu terceiro Vzinho. Laço o meu fio, vou para o próximo ponto e trabalho outro Vzinho. Ponto alto, uma corrente e ponto alto. Então, você vai notar que ele está assim, olha só. Tá vendo? Então, ele ficou desta forma aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui correntes, então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4. Laço meu fio, pulo toda essa parte que eu tenho aqui e vou lá em cima aqui dos meus 4 pontos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho aqui, ou seja, 4 pontos altos. Aí, após finalizar os 4 pontos altos, observe que eu comecei aqui e pulei toda essa parte aqui. Fiz os 4 pontos altos, faço 2 correntes. Dentro desse meu espaço, trabalho um ponto alto, 3 correntes, ponto alto na mesma alça, que é para formar aqui o meu Vzinho, 2 correntes, e aqui nesse outro bloquinho de 4 pontos altos, eu vou trabalhar 4 pontos altos também, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4. Agora, trabalho 4 correntes, laço o meu fio e venho direto para essa parte aqui. Vou pular todo isso aqui exatamente como eu fiz aqui. Então, laço o meu fio, dentro do primeiro ponto alto, nós vamos trabalhar um Vzinho. Então, a gente trabalha um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Próximo ponto, a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Próximo ponto, a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Próximo ponto, a mesma coisa. Se você achar que o vídeo está muito rápido, logo acima na tua tela tem uma opção de uma configuração onde você faz ali a velocidade de reprodução do vídeo. É só diminuir caso esteja ali muito rápido para você, tá? Agora, depois de ter feito aqui os nossos pontos, a gente trabalha 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vamos repetir esse processo por toda a nossa volta aqui da nossa peça. Então, se você olhar aqui, olha como a gente trabalhou aqui dessa forma, a gente vai passar para cá, né, pulando igual a gente fez aqui, e vamos trabalhar aqui a mesma coisa. Quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer esse mesmo padrão que nós fizemos aqui. Então, o que eu fiz aqui nesta parte e nesta aqui, a gente vai repetir por toda a nossa carreira. Voltei aqui, trabalhei por toda a minha volta ali, da mesma forma em que eu havia te mostrado. Então, a gente trabalhou por toda a nossa volta dessa maneira, aqui onde a gente tinha os 4 pontos altos, a gente trabalhou fazendo os aumentos. Aqui no leque, trabalhamos fazendo esses aumentos aqui por toda a nossa volta, aqui e aqui igual. E aí, se você observar, ficaram todos iguais. Agora, nós vamos passar aqui para a nossa próxima carreira. Então, para fechar, a gente vai fazer aqui as 4 correntes. Fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ok? Inserimos a agulha aqui dentro desse espaço que a gente tem aqui. Fazemos um ponto baixíssimo,
Subimos 2 correntes e vamos trabalhar aqui dentro 4 pontos altos incompletos. Então, essas 2 correntes já contam como 1. Vamos para o segundo, 2. Vamos para o terceiro, 3. E vamos para o quarto, 4 pontos altos incompletos. Laço, fecho tudo de uma vez, exatamente como a gente estava fazendo aqui, fechando tudo junto, só que dessa vez a gente trabalha dentro da corrente. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes, laço o meu fio e vou dentro do meu próximo V, que é aqui onde eu tenho a corrente. Lacei o fio, vou para lá e trabalho 1, 2, 3 e 4 pontos altos incompletos, laço, passo tudo, faço 4 correntes. Dentro do próximo V, a gente vai trabalhar a mesma coisa. Então, como você já sabe como se faz, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido esses 4 pontos altos fechados juntos. A gente tá trabalhando aqui a nossa penúltima carreira aqui desse nosso quadradinho, desse nosso square, tá? Que aí depois a gente vai fazer a junção deles. Então, como aqui nesta carreira a gente tinha 4 Vs, a gente precisa fazer 4 bloquinhos, um dentro de cada V, para ficar assim. Agora, eu trabalho aqui 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Venho aqui para essa alça de 4 correntes, prendo com ponto baixo, faço 4 correntes novamente. E aqui dentro desse espaço, aqui dos 4 pontos, eu vou trabalhar 4 pontos altos fechados juntos, como eu fiz aqui. Então, laço o meu fio, vou lá para o primeiro, metade do ponto alto. Vou para o segundo, metade do ponto alto. Para o terceiro, metade do ponto. Para o quarto, metade do ponto. Então, fiquei aqui com os 4 pontos altos incompletos, laço, passo tudo, faço 4 correntes. E agora, eu vou trabalhar dentro aqui desse meu bloquinho, aqui desse Vzinho. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar 4 pontos altos fechados juntos por 4 vezes. Então, a gente vai fazer 4 bloquinhos. Então, vamos lá. Trabalhando aqui para fazer o primeiro, então, faço ali os 4 pontos altos incompletos. Você já sabe como se faz, por isso eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Então, fiz aqui os 4 pontos altos incompletos, laço, passo tudo. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, laço o meu fio e de novo. Trabalho mais 4 pontos altos incompletos para formar o meu segundo bloquinho. Laço, passo tudo, faço mais 4 correntes. Vou aqui fazer o meu terceiro bloquinho. Laço e trabalho aqui os meus 4 pontos altos incompletos. Aqui, se a velocidade do vídeo estiver muito acelerada para você, você tem a opção de pausar o vídeo nesse momento para fazer os seus 4 bloquinhos, ou você pode também diminuir a velocidade de reprodução ali no canto direito da sua tela, onde tem um botãozinho de configuração. Então, fiz aqui os meus 4 bloquinhos, ok? Trabalho as minhas 4 correntes agora. E nesse próximo espaço aqui, onde eu tenho esses 4 pontos altos, vou trabalhar 4 pontos altos fechados juntos, um para cada ponto. Então, a gente faz metade do ponto em cada ponto. É exatamente como a gente estava fazendo aqui, ó. Como a gente fez aqui, como a gente fez aqui. Então, feitos os 4, a gente laça, passa tudo, faz as 4 correntes, prende com ponto baixo nessa alça, faz as 4 correntes novamente, e agora, nesse espaço aqui, a gente vai trabalhar esse ponto aqui, tá? Então, essa nossa carreira, ela é dessa forma. Aqui, onde nós temos esse espaço aqui, nós vamos trabalhar esses motivos aqui. Onde nós temos o nosso canto,
a gente trabalha esse motivo. Então, tudo que você fez aqui nesses pontos, você vai fazer igual. E aqui, onde tem aqui o nosso canto, a mesma coisa. Então, é só repetir o que você já fez por todas as suas 3 partes que ainda faltam. Voltei aqui, então, cheguei ao final da minha carreira. Então, se você observar, a gente trabalhou sempre igual. Aqui também, sempre fazendo o espaço de 4 correntes. E a peça foi ficando assim, já formou aqui o nosso quadrado. Agora, nós vamos trabalhar aqui fechando com ponto baixíssimo, aqui onde a gente iniciou. E vamos preparar aqui a nossa última carreira. Então, aqui eu tenho 4 correntes, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro. E já em seguida, insiro a agulha dentro do meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Trabalho 1, 2, 3 correntes, ponto baixo aqui na minha próxima alça. 3 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça, ok? 3 correntes novamente. Ponto baixo na próxima alça, mas eu busco pegar mais aqui pra cima. 3 correntes novamente. Ponto baixo na próxima alça, ao invés de pegar mais aqui embaixo, procuro pegar um pouco mais acima, para ficar aqui uma parte reta. 3 correntes novamente. Vou trabalhar agora ponto baixo na próxima alça, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, 3 correntes. E aqui dentro desse meu espaço, se você observar aqui, no seu canto, você vai ter 4 bloquinhos com 3 correntes cada. Então, aqui a gente tem 3 espaços. A gente faz um ponto baixo no do meio, as 3 correntes, e nesse bloquinho aqui do meio de correntes, a gente trabalha mais 4 pontos altos fechados juntos. Fecho tudo, faço 5 correntes. 3, 4, 5. Olha só, nós começamos nessa parte aqui, fomos trabalhando, e aqui, após fazer o primeiro bloquinho, eu faço mais um aqui, dentro desse espaço, mais um bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, esse daqui a gente tá fazendo para poder fazer a emenda dos nossos quadrados depois. Fiz aqui os meus 4 pontos, fecho tudo junto, trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes, ponto baixo. Olha só como ele vai ficando. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar lá no meio do nosso leque. Aqui, como você já sabe que são só 3 correntes e prender com ponto baixo, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente chegar lá no nosso outro canto para fazermos ali a nossa peça. Então, aqui é bem rápido, bem fácil de ser feito, que essa aqui é a nossa última carreira. Então, posteriormente, eu vou te explicar certinho como é que você vai fazer para fazer a junção dessas 3 peças, tá? Então, eu cheguei aqui no meu outro canto. Olha só. Você vai notar que aqui nós temos os mesmos 3 espacinhos. Então, nós vamos fazer o leque aqui nesse ponto do meio, exatamente como a gente fez aqui.
Então, tudo que eu fiz nesta carreira aqui, tá vendo? Eu vou fazer por toda a volta do meu trabalho, exatamente igual, até você chegar nessa parte aqui para finalizar. Então, eu vou dar continuidade aqui e já volto. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha volta desta forma, fazendo ali as 3 correntes, prendendo com ponto baixo, e aí os 4 lados ficaram assim. Para finalizar a carreira, aqui, nós vamos fazer as mesmas 3 correntes e fechar com ponto baixíssimo, onde nós fizemos o nosso primeiro ponto baixo. Feito isso, eu vou cortar aqui o meu fio, vou puxar esse meu fio todo para frente, vou colocar a agulha de crochê no mesmo lugar em que eu terminei e puxar esse fiozinho lá para trás para ficar um acabamento bacana na nossa peça. Aqui do lado avesso, você já pode esconder ele, ou você pode simplesmente dar aqui uma laçadinha só para prender o seu fio mesmo, para ele não soltar. E aí, você já consegue ter aqui a sua primeira peça pronta. Nós vamos precisar de 3 peças como essa. Então, aqui, você vai precisar de 3 peças como essa. Eu fiz aqui a primeira, então, a primeira peça, eu termino ela completa, tá? Então, você pode pausar o vídeo nesse momento e fazer as suas outras 2. Eu vou deixar essa aqui de lado. E vou trazer aqui a minha próxima, tá? Então, a minha próxima peça, eu vou precisar emendar aqui, certo? Porém, eu não posso terminar todos os lados. Então, eu preciso deixar... aqui eu iniciei a minha segunda peça e fui trabalhando essa última carreira até sobrar aqui um dos lados livres, que é esse daqui inteiro, tá vendo? Olha só. Como eu comecei a carreira aqui, eu trabalhei toda essa parte. E aqui eu fiz apenas a metade do leque, que é o que a gente tem aqui, certo? Então, você vai trabalhar dessa forma. Quando você estiver já com a sua peça, sua segunda peça pronta, e você estiver na última carreira dela, a gente vai começar a emenda. Então, a gente trabalha até aqui onde a gente vai fazer o leque, e ao invés de fazer 5 correntes, nós vamos fazer apenas 2, e vamos prender com ponto baixo aqui nesta alça de 5 correntes. Prendi com ponto baixo, faço mais 2 correntes, e ela vai ficar assim presa, certo? Venho aqui para esse meu lado, para poder terminar o meu bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu trabalho os meus 4 pontos altos fechados juntos, que é exatamente para fazermos aqui o complemento desse motivo. Vou puxar aqui para você ver, olha só. Então, fizemos 2 correntes, prendemos com ponto baixo, 2 correntes, e termino essa peça aqui, que são o meu bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Agora, vamos passar para a próxima. Então, a nossa próxima emenda. Fique bem atento nesta parte aqui, porque quando a gente emendar esse daqui, o terceiro square a gente emenda igual. Então, você vai precisar fazer da mesma forma. Terminei aqui, faço uma corrente, prendo com ponto baixo aqui nessa alcinha, ok? Prendi com ponto baixo. Uma corrente, vou prender com ponto baixo neste ponto aqui. Uma corrente, vou prender com ponto baixo lá na outra alça. Uma corrente novamente, vou prender com ponto baixo nesta outra alça. Uma corrente, prendo com ponto baixo na alça lá de cima. Então, como aqui a gente vai ter uma quantidade certa de alças, todas elas serão preenchidas. Fiz o ponto baixo nesse square que eu estou terminando. Uma corrente,
ponto baixo lá na alça de cima. Uma corrente, ponto baixo aqui na alça de baixo. Uma corrente, ponto baixo lá na alça de cima. Uma corrente, ponto baixo nesse square que eu estou fazendo. E assim a gente vai trabalhando por toda a nossa volta. Por toda a nossa volta não, desculpe, por toda aqui essa nossa parte até chegar aqui. Então, aqui, como você já viu como se faz, olha só como ele fica. Então, ó, uma corrente, prendo lá, uma corrente embaixo, uma corrente lá em cima, uma corrente, prendo embaixo. Então, aqui, como você já sabe como se faz, eu vou dar uma acelerada aqui, para fazer um pouquinho mais rápido. Se você preferir, pode pausar o vídeo nesse momento, para poder fazer aí a sua emenda. Então, essa peça que a gente está fazendo, como nós vamos precisar de 3 dessas, a outra parte, o outro motivo, quando você fizer, você vai precisar emendar nesse também, exatamente igual a gente está fazendo. Não tem segredo, a emenda é igual. Então, aqui, fique bem atento, bem atenta a essa emenda. Ali, como eu te mostrei lá, bem aqui no início, se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo para fazer essa emenda. E aí, a gente vai trabalhando dessa forma, porque na nossa última carreira, aqui, a gente tinha 3 correntes, então, dá certinho, ó, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Então, assim, a gente vai trabalhando até chegar aqui nesse canto. Olha só. Vou trazer aqui para você ver. Olha lá como ele fica. Quando a gente chegar aqui nesse último ponto, a gente vai precisar unir esse meio com esse daqui. Então, é o mesmo processo igual a gente fez nessa parte aqui. Vou soltar aqui um pouquinho de fio. Nós vamos fazer o nosso primeiro bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, aqui você já sabe como se faz esses bloquinhos, por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Aí, trabalhamos 2 correntes e vamos aqui, ó, no meio desse leque para prender com ponto baixo. 2 correntes. Aqui eu vou virar para ficar mais fácil até de você ver, olha só. E termino o meu bloquinho aqui, o meu segundo bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, a gente faz desta forma aqui, pra gente conseguir ter um resultado bem bacana aqui dessa emenda. Então, aqui vou fazer o meu bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Olha só como ele fica, tá vendo? Aqui eu terminei ele. Então, para cada espacinho de alcinhas que a gente tem, nós vamos prender em todos e nenhum vai ficar faltando, vai ficar bem certinho. Após isso, você vai trabalhar lá as suas 3 correntes, vai fazer o ponto baixo normal e vai seguir a sua carreira até chegar aqui, que foi onde você começou. Então, você trabalha desta forma, fazendo aqui as emendas e fazendo as suas 3 correntes e o seu ponto baixo, tá? E aí, quando a gente chegar aqui no final, estiver chegando próximo ao ponto baixo que a gente começou, a gente fecha com ponto baixíssimo, certo? A gente corta o fio e aí, nós temos aqui a emenda do nosso segundo quadrado. Então, nós fizemos o primeiro completo, o segundo a gente emendou agora, e aí nós vamos precisar fazer agora o terceiro para emendar aqui. Então, a gente vai emendar o nosso terceiro, e aí vamos começar a tecer a outra parte. Então, lembrando que são 3 squares, 3 quadrados como esse que você precisa fazer para poder confeccionar a sua peça. Então, aqui eu vou cortar o fio, vou fazer o arremate e vou emendar aqui, fazer o meu terceiro square, exatamente como a gente fez o primeiro, com exceção da última carreira, onde a gente precisa emendar, tá bom?
Daí, a gente emenda e eu volto para mostrar daí como tecer a outra parte da nossa peça. Emendei aqui os meus 3 quadrados, os meus 3 squares. Então, da mesma forma que eu emendei este neste, eu emendei esse daqui nesse, então não tem segredo. Aqui eu não fiz esse terceiro com você, a emenda desse terceiro, porque nós já fizemos esse aqui junto, certo? Então, se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho para poder relembrar como se faz. Então, para finalizar a carreira, eu vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo lá onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, onde eu comecei, e aí ele vai ficar assim, tá? Essa parte aqui. Agora, nós vamos começar a trabalhar por toda a volta dessa peça. Então, fechei com ponto baixíssimo aqui, já insiro a minha agulha nesse ponto aqui, nessa alça grande, faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Laço o meu fio e coloco mais 2 pontos altos aqui dentro, para totalizar 3. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço e coloco mais 3 pontos altos. Ali, quando eu digo próximo espaço, é a próxima alça de 3 correntes. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Observe que aqui dentro desse espaço aqui, dos meus pontos altos, entre um e outro aqui, bloquinhos, eu não estou colocando correntes. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, e aqui eu estou bem perto do canto, então eu vou dar continuidade aqui, para poder te mostrar como que você vai fazer ali no seu cantinho. Enquanto isso, para cada bloquinho de 3 correntes que a gente tem aqui, nós colocamos um total de 3 pontos altos cada, sem colocar correntes, tá bom? Então, estamos chegando aqui perto dessa parte do canto. Nesta aqui, eu faço os mesmos 3 pontos altos. E aqui dentro, onde eu tenho aqui esse meinho, aqui de correntes, eu laço o meu fio, faço 3 pontos altos também, aqui nesse espaço de correntes. Trabalho 3 correntes. E nesse mesmo espaço ainda, trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente forma um lequinho, ok? Já vou te mostrar como vai ficar. Então, olha só, a gente trabalhou aqui iniciando, e aí fomos fazendo bloquinhos de 3 pontos altos cada. Só aqui, neste canto e nos outros 3 cantos que nós vamos fazer dessa maneira. Então, feito isso, vou para o próximo espaço, eu vou virar aqui para ficar melhor para eu trabalhar. Trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Olha só como ele vai ficando. Então, a gente vai trabalhando dessa forma aqui. Sempre que eu chegar no canto e um dos 4 cantos que eu tenho, eu vou fazer esse motivo aqui, separados por 3 correntes. E os demais pontos, a gente trabalha somente bloquinhos, como você pode ver aqui, de 3 pontos altos, sem corrente entre eles. Se a gente colocar correntes entre eles aqui, a sua peça, ela pode ficar torta. Então, a gente tá fazendo esta carreira aqui, justamente sem correntes nos intervalos, para ajustar a nossa peça. Voltei aqui rapidinho, só para te mostrar como que nós vamos proceder quando a gente for trabalhar aqui na emenda do square. Então, aqui a gente tem a junção dos dois. Quando a gente tem aqui o nosso leque e aqui o nosso leque, que são essas duas partes aqui, a gente vai trabalhar 3 pontos em cada, exatamente como eu fiz aqui, tá? Então, é só você dar continuidade, quando você chegar
aqui a essa parte, é só você trabalhar igual a gente trabalhou aqui. E aí, completar a sua volta. Então, agora eu vou completar a minha volta e retorno na sequência. Cheguei aqui ao final da carreira, trabalhei por toda a minha volta, olha só. Então, nos 4 cantos, eu sempre fiz aqui esse lequinho. E cheguei aqui ao final. Chegando aqui ao final da carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui por esses 3 pontos. E aí, chegando aqui no intervalo dos pontos, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes e trabalho aqui nesse meu espaço, dentro desse meu mesmo intervalo, trabalho mais 2 pontos altos. Totalizando aqui um total de 3 com essas 3 correntes que a gente subiu. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho aqui mais 3 pontos altos. Aqui, nós não fazemos corrente, eu acabei fazendo corrente pela força do hábito, nós não fazemos correntes e vamos para o próximo espaço e trabalhamos 3 pontos altos. A gente vai trabalhar exatamente como na carreira anterior, sempre fazendo bloquinhos de 3 pontos altos aqui, mas não vamos colocar correntes de separação entre eles. Apenas lá no leque que a gente vai trabalhar com aqui as nossas correntinhas. Então, eu vou tecer aqui até chegar no leque, vou dar uma acelerada aqui, porque você já sabe que são apenas bloquinhos de 3 pontos altos direto, não são separados por correntes aqui nessas partes onde eu estou tecendo, apenas nos 4 cantos, como eu disse anteriormente. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Sempre bloquinhos de 3 pontos altos. Olha só. Agora, quando eu chegar aqui nesse meu leque, eu vou trabalhar, vou lá direto e vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui dentro desse leque, trabalhei os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2 e 3. Laço o meu fio, vou lá para o meu próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Olha só como vai ficando. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até completar nossa carreira. Então, observe que eu comecei aqui nessa parte e fui trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos e aqui nesse leque eu trabalhei um leque em cima de leque e vou continuar a minha carreira desta forma, sem aumentar nada, apenas seguindo aqui o curso da nossa peça, tá bom? Então, vou terminar essa carreira aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, por toda a minha volta, fazendo aqui a minha segunda carreira. E agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira corrente. Vamos retroceder com a nossa agulha aqui nesse espaço que a gente tem aqui e vamos fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar 7 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos voltar na nossa segunda corrente, contando aqui de baixo para cima. Então, a gente conta aqui de baixo para cima, inserimos a agulha na segunda corrente, fazemos um ponto baixo, trabalhamos uma corrente e vamos lá no nosso outro espaço trabalhar outro ponto baixo, ficando uma argolinha assim. Trabalho 3 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto ali, né, no próximo espaço, e trabalho as 7 correntes novamente.
E aí, vou voltar aqui na minha segunda corrente, fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo lá no meu próximo espaço, ficando assim. Trabalho 3 correntes, ponto baixo no meu próximo espaço. Já subo as minhas 7 correntes. Volto aqui na minha segunda corrente, prendo com ponto baixo. Uma corrente, vamos para o próximo espaço, prendemos com ponto baixo. Olha só como vai ficando. Então, vai ficando essas argolinhas intercaladas por alças de 3 correntes. Tô chegando aqui perto do canto. Vamos continuar nosso motivo. 3 correntes. Ponto baixo aqui dentro desse espaço, e agora eu subo as minhas 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Volto aqui na minha segunda corrente, faço um ponto baixo, faço uma corrente, e aqui dentro desse espaço que eu tenho aqui do meu leque, eu vou trabalhar aqui dentro 3 pontos baixos. Olha só como ficou. Então, a gente iniciou aqui, que foi quando a gente terminou a nossa carreira, seguimos trabalhando, agora vamos passar para este lado aqui. Então, vou trabalhar aqui 7 correntes novamente, 4, 5, 6, 7, volto aqui na minha segunda corrente, trabalho ponto baixo, uma corrente e o ponto baixo aqui no meu próximo espaço, ficando desta forma aqui, olha só. Agora, trabalho as minhas 3 correntes, ponto baixo, aqui no meu próximo espaço, subo novamente aqui as minhas 7 correntes, então, aqui já tenho 5, 6, 7, volto na segunda, prendo com ponto baixo, uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço. Trabalho 3 correntes e vamos trabalhando desta forma até chegar aqui nesse canto. Então, eu vou trabalhar aqui, se precisar de algum ajuste, alguma modificação, eu volto antes para mostrar. Voltei aqui, então não precisou aqui de modificações e nem de ajustes, deu certinho aqui a quantidade, e este canto aqui eu fiz exatamente como eu fiz aqui, certo? Então, agora eu vou passar aqui para essa parte aqui do comprimento da minha peça, trabalhando aqui da mesma forma, e se precisar de algum ajuste, eu volto antes para te ajudar a fazer esse ajuste, caso a quantidade aqui das peças não dê certinho, tá bom? A quantidade de pontos aqui. Voltei aqui, então, trabalhei por toda o comprimento aqui da minha peça. E você vai observar que aqui no canto deu certinho esse leque, exatamente como deu aqui e como deu no primeiro. Então, neste caso aqui, não vamos precisar fazer ajustes, vamos seguir trabalhando por toda a nossa carreira dessa forma. Aqui no comprimento, a gente vai trabalhando esses bloquinhos, depois as 3 correntes de intervalo, e quando a gente chegar no leque, a gente faz dessa forma. Se você não lembrar como se faz, é só você voltar um pouquinho o vídeo ou olhar como foi que você fez esse canto aqui para repetir. Os 4 cantos serão iguais. Vou completar toda a minha volta e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a volta da minha peça desta forma, tá? Fica bem certinho aqui essa quantidade aqui de pontos que a gente colocou. Então, seguindo certinho, você não vai ter problema ali em relação à quantidade de pontos aqui em ajustar, tá? Mas, eu vou dar uma dica para vocês. Caso você for fazer maior ou mais carreiras, ou mais quadradinhos também, né? Ao invés de, por exemplo, assim, aí você precisa ajustar para que esse bico dê aqui, certo?
Então, você pode, ao invés de pular 3 pontos, você pode pular 2. Ao invés de fazer aqui esse espaço e ir para o outro, você pode vir para cá. É uma forma que você tem de fazer ajustes ali para ficar certinho com a sua peça, ok? Então, vamos lá. Para fechar a nossa carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, onde nós fizemos nosso primeiro ponto baixo, certo? Vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui ao meio dessa alça, tá bom? Olha só. Chegando aqui dentro, eu faço um ponto baixíssimo também dentro dessa alça. Vou trazer aqui para ficar melhor para você visualizar. E aí, nós vamos subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E dentro dessa argola aqui, vamos trabalhar 10 pontos altos. Então, essa corrente já conta com um ponto, então, eu já tenho 2 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, ok? Então, fiz aqui na minha alça de 5 correntes, que era essa daqui, eu trabalhei 10 pontos altos. Lembra daquela minha alça de 3 correntes? Eu vou dentro dela e faço um ponto baixo. Sem fazer correntes, é só fazer o ponto baixo. Olha só como ela fica, ok? Laço meu fio, vou lá dentro da próxima alça de 5 correntes. Vou trabalhar mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, ok? Feitos os 10 pontos altos, eu vou prender com o ponto baixo dentro dessa minha alça de 3 correntes novamente. Ponto baixo, ok? Laço meu fio e vou para essa alça fazer os 10 pontos altos, prendo com ponto baixo, laço o fio e venho fazer os meus pontos aqui, ok? Os meus 10 pontos altos. Então, vou trabalhar esses 2 motivos e volto pra gente fazer aqui esse cantinho. Trabalhei aqui os meus pontos, então, lembrando que eu iniciei aqui, fui trabalhando, agora eu venho aqui para esse meu espaço aqui, que eu tenho 3 pontos baixos, eu vou no meu ponto baixo do meio e prendo com ponto baixo. Olha só como é que ele fica. Agora, nesse espaço aqui, a gente vai trabalhar igual. Laço o fio e vamos lá para essa nossa alcinha aqui de novo, trabalhar os nossos 10 pontos altos. Então, trabalho 1, 2, 3... Vou soltar aqui um pouquinho de fio. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rapidinho, porque aqui eu fiz mais pausadamente, você já sabe como se faz. Então, é bem fácil aqui da gente fazer esse bico. Feito aqui os 10 pontos, vamos lá e vamos prender com ponto baixo na alça de 3 correntes. Laço o fio, vou para dentro da próxima alça de 5 correntes e repito os meus 10 pontos altos. Então, toda a nossa peça, ela vai ficando desta forma aqui, olha só, tá vendo? Então, quando a gente chegar aqui no canto, nós vamos prender com ponto baixo no ponto baixo do meio. Aqui permanece os mesmos 10 pontos altos. Quando você trabalhar nesse canto aqui, vai ser a mesma coisa que você fez aqui. Nas demais
é igual aqui, ele vai ficando bem juntinho assim. Nós colocamos aqui 10 pontos altos, se a gente colocasse mais, ele ia ficar mais junto. Então, o ideal é que seja colocado os mesmos 10 pontos para que ela fique desta forma aqui, tá? Eu vou dar continuidade aqui por toda a minha carreira, como não tem segredo e é bem fácil de fazer. E aí, quando eu chegar ao final, eu volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui esse meu bico por toda a minha volta. Vou te mostrar aqui como ele ficou. Olha só, que legal. Tá vendo? Então, aqui os cantos, eles ficaram totalmente iguais. Ficou muito legal essa peça, porque ela fica bem distribuída aqui o nosso bico. E aí, para finalizar, a gente vai fazer aqui nosso último motivo, porque nós havíamos começado aqui. Aí, nós vamos prender com ponto baixo aqui na alça de 3 correntes, igual a gente já estava fazendo anteriormente. E vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha. Fechado com ponto baixíssimo, eu posso pegar aqui e cortar o meu fio. Puxo ele todo pra cá, assim pra frente. Insiro a agulha no mesmo ponto em que eu terminei e puxo esse fio lá pra trás. Puxando ele lá pra trás, aqui do lado avesso, eu vou fazer os arremates que precisam, tanto do início de cada quadradinho, quanto os fios que eu tenho aqui, e aí eu já volto para mostrar. Finalizei aqui a minha peça e assim ficou a nossa peça pronta. Olha só que legal o acabamento aqui desse bico e os 3 quadrados que dá um charme especial ali no centro da sua peça. Pode ser feito com fio com numeração menor, mas aí ele vai ficar menor, tá? Então, a nossa peça aqui ficou com 1 metro de comprimento por 40 centímetros. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!